Gostaria de agradecer ao convite. Como eu disse aqui anteriormente, foi graças ao primeiro convite do curso sobre a história do Espiritismo que eu e o professor Rodrigo, que também se apresentou nesse curso, tivemos a ideia de escrever esse artigo e submeter ao dossiê organizado pela professora Wanda Serafim. E eu vejo que a parceria foi bem sucedida na medida que o artigo foi aprovado numa revista de tanta qualidade quanto é a revista Diálogos, né? Então, eu peço licença para projetar aqui a minha apresentação, porque vamos ter alguns textos e fica melhor para todos acompanharem. Deixa eu só ver aqui que tem. Quando a gente clica em apresentar. Ah, tá. Agora sim. Aqui tem no Google Meet. Ok, agora sim. Então, essa fala de hoje é baseada no recém-publicado dossiê, né, da revista Diálogos sobre religiões mediúnicas e afro-brasileiras. E esse tema é um tema bastante sensível, porque a gente vai dar um enfoque acadêmico sobre a questão de raça e reencarnação no espiritualismo norte-americano, a partir da crítica realizada por Allan Kardec. Como eu disse anteriormente, esse artigo foi dividido com o professor Rodrigo Farias de Souza, que é professor de História dos Estados Unidos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele escreve a parte que trata principalmente do espiritualismo norte-americano, e eu analiso a parte do diálogo que Allan Kardec trava com os espiritualistas dos Estados Unidos. No caso, até a maior parte desse diálogo se trata com um francês que migra para os Estados Unidos na década de 40 do século XIX, e também tem uma grande relação com o magnetismo, onde o Kardec tinha um grande círculo de amizades e correspondentes, que é o Joseph Barthes. Vamos falar sobre ele um pouco mais daqui a pouquinho. Então, vamos ao tema. Então, o objetivo desse artigo foi discutir o tratamento da questão racial no espiritualismo moderno norte-americano, a partir de uma hipótese que o Kardec levanta na Revista Espírita do ano de 1862, em que ele faz uma acusação de que foi o preconceito racial presente nos Estados Unidos que teria impedido que a ideia de reencarnação penetrasse naqueles grupos espiritualistas. Então, a gente vai analisar essa questão do preconceito racial presente entre os espiritualistas, que é um tema até então muito pouco visto no espiritualismo, até porque a historiografia desse período aponta numa direção oposta, principalmente à historiografia tradicional. Então, a gente vai fazer esse artigo, em um primeiro momento, ele analisa a historiografia do espiritualismo norte-americano, com seus principais autores, né, numa historiografia que tem se renovado bastante, eu vou explicar isso melhor daqui a pouco, e, no segundo momento, a descrição de como Kardec tratou dessa divergência com a revista Espiritualiste de Nova Orleans. Então, o espiritualismo moderno, é importante saber, principalmente através dessa historiadora, a Anne Broad,
que sempre esteve relacionado a causas consideradas progressistas. Né? No segundo grande despertar religioso norte-americano, havia, segundo a Broad, um número considerável de dissidentes religiosos, de abolicionistas, de feministas, de pacifistas e de radicais de diversos matizes, né, vinculados à causa espiritualista. E segundo, abrindo aspas para Anne Broad, esses grupos denunciavam a autoridade das igrejas sobre os fiéis, dos governos sobre os cidadãos, dos médicos sobre os pacientes, dos donos sobre os escravos e, acima de tudo, dos homens sobre as mulheres. Nesse caso, o livro da Broad tem como tese central a questão dos direitos femininos no século XIX, a partir do espiritualismo. Essa ideia é corroborada por dois outros historiadores, o Brett Carroll e o Mark Laws, que mostram que o espiritualismo foi um movimento relacionado a visões avançadas, engajado com a ideia de soberania individual, tanto na área pública quanto na área privada. Esse fenômeno também é observado na França, no espiritualismo francês e também no espiritualismo inglês. É muito comum esses temas serem vinculados, né? Mesmo Kardec, há uma promoção da causa feminina, também abolicionista, também denunciava a questão dos abusos, né, da igreja sobre os seus fiéis e por aí vai. Então, nós temos... Mas só que, recentemente, a gente tem uma revisão dessa temática, porque a Anne Broad associa os jornais do Norte a essas causas progressistas. E ela aponta uma única exceção, que seria um único jornal do sul dos Estados Unidos, que vinculava a causa espiritualista à defesa da manutenção da escravidão. Então, em geral, eram progressistas, mas havia a exceção que justificava a regra, podendo colocar assim. Só que, recentemente, nós temos visto que há uma série de outros autores que, mesmo defendendo a causa abolicionista, traziam consigo uma ideia que hoje é considerada racista. Como, por exemplo, Robert Hare, que era considerado um abolicionista moderado, segundo as palavras dele, afirmando que ele seria a favor da abolição da escravatura, mas do jeito que a sociedade norte-americana estava inserida no processo escravista, seria melhor a manutenção da escravidão para que ela fosse feita paulatinamente. Então, segundo ele próprio, os espíritos mais elevados, né, nas comunicações que ele realizava, via essa manifestação da desigualdade como algo necessário para uma sociedade estável, algo natural. Então, esse discurso era visto até mesmo por defensores da abolição, como Andrew Jackson Davis, que junto com Robert Hare também era um dos líderes do movimento espiritualista norte-americano, que nunca teve uma unidade, né, tal como foi o espiritismo, né? Eram diversas lideranças que giravam em torno da ideia da comunicação mediúnica, mas eles não traziam consigo uma síntese de uma teoria ou uma doutrina religiosa. Então, Andrew Jackson Davis, que era um abolicionista também, era um médium surpreendente, um dos médiuns mais conhecidos dos Estados Unidos, até mesmo quando se estuda a história do espiritismo francês, se menciona o Andrew Jackson como um dos precursores, e em uma de suas comunicações ele afirma que ele tem uma visão mediúnica, e aí ele visita as esferas espirituais. O grupo espiritualista acreditava na ideia da transmigração da alma, né?
embora não acreditasse na ideia reencarnacionista, né, nem tinha sido, em boa parte do tempo, introduzida pelo Kardec, nesse momento, sim. E aí o Andrew Jackson Davis, ele fala que ele visita esferas onde os espíritos desencarnados estavam e, abrindo aspas para ele, afirma: na primeira sociedade da segunda esfera da existência humana, onde os tipos inferiores da raça estão, eles gravitariam para o seu refinamento e reforma. E aqui ele estava se referindo aos negros, o que ele viu nessa esfera, aos índios, aos fracos, aos idiotas, que eram pessoas naquele tempo que possuíam alguma deficiência mental. E os indivíduos e classes mal orientadas de todas as comunidades e nações. Percebam que nessa fala é no espaço dedicado aos grupos aos grupos fracos, idiotas e pessoas que tinham cometido delitos. Ele vai visitar uma pessoa que tinha cometido delitos, né, no plano espiritual. Então, ali estava essa pessoa. Fracos, idiotas e pessoas que tinham cometido crimes, né? Mas negros e índios estavam nessa esfera justa só apenas por serem negros e índios. Nessa revisão historiográfica realizada, o Polk e o Ferguson tocam num tema que tem uma relação interessante com as religiões mediúnicas brasileiras. O Polk, ele afirma que havia os grupos ingleses, espiritualistas ingleses, ficavam impressionados quando, em reuniões mediúnicas realizadas com pessoas brancas, as pessoas, quando falavam, davam espaço para um espírito de uma pessoa negra ou uma pessoa indígena, quando encarnada, ela adotava uma postura parecida com essa pessoa, como no linguajar que a gente observa nesse slide, que seria de um indígena chamado Issio, e uma médium, uma mulher chamada Francis Anne Conan. E aí eu grifei os trechos, né, em que ele diz: boa lua para você, cara pálida. O índio Cio deseja mandar mensagem para o bravo cara pálida John. E lá no final, o índio deseja que o bravo pálido John caminhe pelas trilhas da sabedoria. E ele também deseja que o cachimbo da paz seja sempre bem fumado, enquanto ele caminha aqui embaixo do lar do grande espírito. Essa fala chama a atenção dos historiadores Polk e Ferguson, porque são caracterizadas tanto as falas de indígenas quanto de pessoas negras, utilizando trejeitos, né, bem caricatos dessas populações, naquela época nos Estados Unidos, como uma forma de preconceito, pois estava estereotipando esses dois grupos étnicos, né, com uma fala caracterizada por ser bastante primitiva. E quando um espírito de uma pessoa branca desencarnava, mesmo sendo ela de pouca instrução, ela se manifestava falando um linguajar correto, né? Sem gírias, sem expressões características de pessoas de pouca instrução naquela época nos Estados Unidos. E isso é um aspecto que, para Kardec, na sociedade francesa, ele tem um relato na Revista Espírita que chama muito atenção quando ele observa uma médium fazendo uma comunicação que utilizava um linguajar de uma pessoa negra dos Estados Unidos. Nessa época também, e aqui no Brasil também chama atenção em diversas religiões mediúnicas, quando o médium ele se manifesta com os trejeitos de uma pessoa, quando o índio com características de um linguajar indígena primitivo, quando negra com características de um linguajar negro primitivo também. Então, fatores de identidade que seria para Kardec e outros investigadores da mediunidade aqui no Brasil e na França,
lá nos Estados Unidos, segundo esses dois historiadores, era um fator de preconceito desses grupos brancos que estereotipavam esse tipo de mensagem. Então, indo agora ao Kardec. Kardec, quando ele faz essa acusação, ele faz num artigo chamado Reencarnação na América, e ele atenta para o fato dessas ideias reencarnacionistas, é um artigo de fevereiro de 1862, ou seja, depois do lançamento do Livro dos Espíritos em 57, então já tínhamos pelo menos de 4 a 5 anos, né, de desenvolvimento do espiritismo francês. Então ele chega a essas conclusões, de que as ideias reencarnacionistas não tinham sido transmitidas aos norte-americanos. Por quê? Porque a doutrina da reencarnação, segundo Kardec, não teria tido liberdade para ser expressada nos Estados Unidos, pois os médiuns e os participantes da sessão encarariam com preconceito um espírito falando a respeito da reencarnação. E que, em especial, a ideia de reencarnação teria chocado os espiritualistas norte-americanos por causa dos preconceitos de escravidão e de cor. Então, ele continua. A ideia de que um negro poderia tornar-se um branco, e de que um branco poderia ter sido negro, e de que um senhor poderia ter sido escravo, parecia de tal modo monstruosa que fez com que esses grupos de espiritualistas norte-americanos rejeitassem como um todo a ideia reencarnacionista. E aí nós fomos analisar um pouco mais a respeito desse diálogo, buscando encontrar algum fator, alguma comunicação mediúnica ou alguma correspondência que dissesse essa afirmação do Allan Kardec de 62, né, de maneira clara. Então, a gente realiza a investigação e a gente percebe que, desde a primeira edição do Livro dos Espíritos, né, de 1857, lembrando que é um livro que ele deixou de publicar quando ele lança a segunda edição, porque ele mostra que a segunda edição foi de tal modo desenvolvida que a primeira edição teria ficado ultrapassada em relação à segunda, então ele para de publicar a primeira edição, mas a gente tem acesso a essa primeira edição e, como fonte histórica, é um elemento extremamente interessante de ser investigado. E lá, desde a primeira edição, a gente percebe que existem falas anti-escravistas, como nesse trecho. Ninguém tem o direito natural de apropriar-se de outro homem. A lei humana que consagra a escravidão é contrária à natureza, pois equipara o homem ao animal e o degrada moral e fisicamente. Essa ideia não era uma novidade na França, né? Lembrando que desde os iluministas franceses, a ideia de escravidão era francamente rebatida. Voltaire, entre outras pessoas, eram pessoas contrárias à permanência da escravidão. E a França abole a escravidão durante a Revolução Francesa. Logo depois, com Napoleão assumindo o poder, retorna à escravidão, o processo. Ela permanece, embora o tráfico negreiro seja abolido, ela permanece até 1848, quando nós temos a onda revolucionária de 1848, e o grupo que assume o poder, nesse período que foi curto de democracia na França, ele abole de maneira definitiva a escravidão. E no projeto Allan Kardec, um levantamento da professora Angélica, que faz mini-biografias dos seus correspondentes, um dos correspondentes do Kardec era uma pessoa que tinha livros e um grande trabalho de luta contra a escravidão na França e nas colônias francesas, mostrando que o Kardec era próximo a esse grupo e que essas ideias não eram novidade
na época, né? A escravidão na França já tinha sido abolida e, embora ainda houvessem alguns escravos Perdão, a escravidão francesa tinha sido abolida de maneira definitiva em 1848. Até então, mesmo não tendo tráfico negreiro, havia permanência de escravos nessas ilhas. E isso faz até que muita gente migre, né? Muitos franceses da região da América Central migram para a Louisiana em busca de um lugar com seus escravos, em busca de terras para continuar a sua produção. Então, continuando aqui, então a gente vai analisar, rastrear na Revista Espírita em que momento o Kardec menciona os jornais norte-americanos e quais são os jornais que ele tem um contato mais direto. Né? Ele menciona poucos jornais. Né? Em 1857, ele afirma que tinha 17 jornais, 1858, perdão, em janeiro de 58, na Revista Espírita, e ele vai se comunicar principalmente com 2 jornais. O Espiritualiste de Nova Orleans, que é um jornal falado em língua francesa, e o Spiritual Telegraph, que ele cita uma série de notícias a partir do Spiritual Telegraph, mas só que ele não tem uma relação direta. O jornal não cita ele diretamente, né? Para não dizer que não cita, eu encontrei, vasculhando as edições desse período, eu encontrei apenas uma menção, que eu já vou falar. Deixa eu só rapidinho aqui falar. Pessoal, tá vazando aqui. Tá vazando o som. Então, eu estou no trabalho, então estou dividindo o espaço com outros grupos. Então, essa comunicação é com o senhor Bengervan, que era um farmacêutico francês que habitava em Nova York, e ele anuncia os livros de Kardec em uma das edições do Spiritual Telegraph. Então, esse jornal foi localizado, de 25 de julho de 58, que dá para o senhor Bengervan, ele anuncia a Revista Espírita, anuncia o Livro dos Espíritos e faz ainda uma pequena seleção do que estava sendo mencionado na edição de março de 58, por exemplo. E o que esse jornal, que era muito mencionado pelo Kardec, era um jornal extremamente marcado pelo seu caráter abolicionista. A historiografia menciona isso, e fazendo vasculhando esse jornal em algumas edições, a gente consegue perceber a condenação direta ao tráfico negreiro em julho de 58. Ele argumenta contra a manutenção da escravidão, quando isso foi levantado no jornal por um dos assinantes. Ele argumenta contra a manutenção da escravidão em 59. Ele retruca os argumentos pró-escravidão de um espiritualista texano, né? Dos estados do sul eram escravistas. Ele lamenta a condenação e morte por enforcamento do abolicionista John Brown, que era uma pessoa, um abolicionista bem radical, e que teve o seu trabalho abolicionista muito mencionado nos jornais norte-americanos, mas também a Revista Espírita lamenta a morte do John Brown, e numa das edições de 1860, e o John Brown ainda se comunica com a Sociedade Espírita das Ilhas Maurício, e essa comunicação também está no projeto Allan Kardec, a comunicação do John Brown, a alegada comunicação espiritual do John Brown, isso em 1865, né, 5 anos após a morte. Mas o Kardec ele é enfático em defender o John Brown, achar que o seu enforcamento, né, por defender a causa abolicionista foi absurda, e também defendia
na Revista Espírita, defendia casos de linchamento de negros que acontecia nos Estados Unidos, né, muitas vezes por motivos banais, chegando a questionar quem eram essas pessoas, né, qual seria o grau de evolução dessas pessoas que estavam cometendo esse grau de atrocidade com as pessoas escravizadas. Mas, principalmente, a maior parte do diálogo do Kardec vai ser com o espiritualista de Nova Orleans. E o interessante é que o espiritualista de Nova Orleans não realizou nenhum manifesto apoiando a abolição do trabalho escravo, ou, no sentido oposto, reforçando a posição dos escravocratas. Era um jornal que não tinha essa marca que a maior parte dos jornais espiritualistas do Norte tinham, né, que era quase que uma missão pró-escravidão, isso a pró-abolição antes da Guerra Civil. Né, existem até linhas de pensamento da época que vinculava esse movimento espiritualista e sua causa abolicionista à Guerra Civil norte-americana, a ter desenvolvido a Guerra Civil norte-americana. E esse jornal do Sul não tinha esse caráter, né, não em nenhum momento realizando. E contextualizando a época, isso era plausível, porque a Louisiana era um dos estados mais escravocratas dos Estados Unidos, né, que tinha o processo de escravização ainda ocorrendo enquanto outros estados já tinham abolido o tráfico, né, foi um dos últimos estados a abolir o tráfico negreiro. Como muitas pessoas eram provenientes do Haiti, Nova Orleans também tinha uma característica ainda hoje presente na sociedade: a existência de uma elite crioula. Né? Crioula, eu uso aqui o termo que é de uma pessoa nascida, uma pessoa de um outro continente nascida na América. Né? Então, no caso, era um homem que é filho de pessoas escravizadas, que tinha nascido livre e tinha ido a Nova Orleans. E essa elite, esse grupo, né, de pessoas libertas, nascidas nos Estados Unidos, ela compunha uma classe intermediária, né, entre o grupo branco e o grupo escravizado. Sofria preconceitos, mas não tinha a mesma condição dos escravizados. Então, esse jornal não realiza nenhuma manifestação nesse período, até o momento. Mas, ratificando, ele também recomendava uma série de jornais abolicionistas. O espiritualista não mencionava nenhum ato por abolição, mas colocava, por exemplo, o Espiritual Telegráfico como jornal a ser lido pelos espiritualistas de Nova Orleans. E esse jornal, o Espiritualista de Nova Orleans, era feito em francês, né? Bem, eu vou passar esse slide, vamos direto ao espiritualista, para dar tempo da gente tocar nos pontos mais importantes. Isso não é revelado no espiritualista, mas lendo análises dos historiadores norte-americanos sobre esse período em Nova Orleans, eles afirmam que no círculo espiritualista de Nova Orleans havia um crioulo negro, né, chamado John Valmour, que era um ferreiro bem estabelecido na cidade e era um médium de cura. E também era um médium falante, né, que comunicava naquela sociedade durante as alegadas evocações, evocações espirituais. Então, esse Valmour, em um momento, ele é preso. E ele é preso sob suspeita de prática voodoo. Havia liberdade religiosa na Louisiana, e isso faz com que a revista faça um dos poucos manifestos, né, que toca no tema racial. Mas a gente vai perceber que é muito mais um ataque ao grupo da igreja, que era o maior opositor da revista espiritualista, do que em si uma defesa puramente racial.
Então, abrindo aspas para a revista espiritualista, para o Joseph Barthé, que era o líder desse grupo, ele fala: o médium Valmor, de quem falamos muitas vezes, sem o nomear, né, o que nos leva a entender que ele era um dos médiuns do círculo espiritualista, será obrigado a fechar a porta. A maioria dos doentes que lhe pedem saúde, que ele fechava a oficina e fazia ali sessões mediúnicas de cura. Porque ele teria sido denunciado. E os policiais bateram a sua porta alegando que eles ouviram queixas de um certo padre, né, que o Joseph Barthé, né, aproveita para alfinetar, dizendo que a igreja dele estaria deserta, ou seja, que ele teria inveja do sucesso dos espiritualistas. E esses policiais o teriam prendido sob a acusação de que ele estaria fazendo macaqueries, né, que a tradução é bem parecida com a do português, que são macaquices, né, que seriam uma palavra extremamente racista, né, ligando atos, né, no caso rituais, que seriam típicos da população negra de Nova Orleans. Né? E o padre acusaria o Valmor de praticar gris-gris, ou gri-gri, que era justamente o feitiço, a feitiçaria, que seriam amuletos de feitiçaria. Né? Lembrando que o voodoo era muito atrelado, a raiz africana do voodoo era muito próxima também da população que trouxe ao Brasil o candomblé. Né? Não é exatamente o mesmo culto, mas são práticas parecidas. E em Nova Orleans era proibido a prática do gris-gris, a prática da feitiçaria, a criação de amuletos, era proibido. Então, por isso ele teria sido preso, e a revista sai em defesa do Valmor, dizendo que a polícia Professor Marcelo. não tinha o direito. Oi? Deu uma travadinha, caiu um pouco. Acho que é esse último minutinho aí que você falou, só finalizando o slide anterior. Ok, então eu vou repetir. Desculpa, não percebi que estava picotando. Então, ele teria sido preso com a acusação de um padre, que era um opositor do espiritualismo, do círculo espiritualista de Nova Orleans. Ele teria denunciado o Valmor, que era um dos médios desse círculo, mas que também era uma pessoa de cor, um crioulo, né, como era chamado, né, em Nova Orleans. E que ele teria sido acusado de praticar gris-gris, que era o feitiço. Havia uma liberdade religiosa na Louisiana, se poderia praticar as atividades do círculo espiritualista de Nova Orleans, as práticas mediúnicas, mas era proibido fazer feitiço, principalmente de maldição às pessoas, né? Amuletos que buscavam o mal das outras pessoas, isso era proibido pela lei. Então, o padre teria realizado essa acusação, e os policiais, ao prender o Valmor, teria chamado as suas práticas de macaqueries, cuja tradução seria muito parecida com a palavra preconceituosa utilizada no Brasil, né? Macaquices como coisas de macaco relacionadas diretamente à raça, né? À etnia. Então, a revista sai em defesa do Valmor, dizendo que a prisão era ilegal, né? E que a revista iria atuar até que ele fosse libertado. Então, essa foi a única manifestação expressa, né, do processo da revista espiritualista em relação à escravidão, em relação à postura em relação à população negra, né? E em relação à reencarnação,
é interessante que a revista espiritualista, ela, em um primeiro momento, ela aceita a hipótese da reencarnação. Logo depois, outros médiuns apontam que a reencarnação era algo confuso para os espíritos comunicantes, né? Tem até um trecho que eu separo do Padre Ambrósio, que seria que quando encarnado era um grande nome da região de Nova Orleans, teria sido uma pessoa extremamente conhecida e benquista pela população de Nova Orleans. E aí ele afirma que tinha dúvidas a respeito da reencarnação e, abrindo aspas, os únicos que poderão resolvê-lo são aqueles que já sofreram uma ou mais reencarnações. Para mim, eu não conheço nenhum. Ou seja, ele mostrava que não tinha um conhecimento da reencarnação. Então, em um segundo momento, a revista, o Joseph Barthé, suspende a aceitação da hipótese da reencarnação, dizendo que não tinha ocorrido manifestações espirituais suficientes, afirmando que a reencarnação existiria, para que essa ideia fosse aceita pelo círculo mediúnico, né? E, em um terceiro momento, esse grupo, né, a partir de outras manifestações espirituais, ele nega a possibilidade da reencarnação. E aí, tentando explicar esse processo, a revista espiritualista, o Joseph Barthé interroga aos médiuns por que a reencarnação era falado pelos espíritos na França e não era falado ali em Nova Orleans. E aí, abrindo aspas para a resposta, ele diz: basta que os médiuns que escreveram sobre reencarnação tenham alguma tendência a acreditar nela, para que os espíritos que pensam como eles tenham lhes transmitido a mesma ideia. Ou seja, seria uma indução do médium francês à ideia de reencarnação, pois o médium já acreditaria nessa ideia. Então, é essa hipótese que a revista espiritualista de Nova Orleans levanta para explicar por que os espíritos de Nova Orleans não se manifestavam a respeito da reencarnação. Provavelmente, o Allan Kardec teve conhecimento ele leu essa revista, porque ele reage a essa afirmação. Né? Existe um contexto de um título, né, do artigo de julho de 58 do Kardec, chamado Falso Padre Ambrósio. O que acontece? Existe uma evocação do Padre Ambrósio que é publicada na Revista Espiritualista de Nova Orleans em dezembro de 57, e ali ele está conversando com o Papa Clemente VII. E nessa conversa, é uma conversa num tom anedótico, é uma conversa que num tom jocoso, que desperta a ira da igreja em Nova Orleans. Eles reagem a esse artigo dizendo que um papa jamais usaria aquela linguagem e o padre Ambrósio jamais usaria aquela linguagem, e os dois jamais efetuariam uma conversa daquele tipo. O Allan Kardec provavelmente se aproveitando dessa acusação, ele escreve o artigo do Falso Padre Ambrósio, em que ele faz uma acusação semelhante, né, de que a revista não verificou a autenticidade das mensagens mediúnicas, aceitou uma linguagem chula assinada por pessoas que seriam de grande evolução espiritual. E para demonstrar a falsidade, o Kardec solicita a evocação na Sociedade Espírita de Estudos, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, do Padre Ambrósio. E ali, no meio das interrogações, ele pergunta: teria a bondade de dar a sua opinião sobre a reencarnação? E aí a resposta é positiva. E depois ele ainda reforça: a reencarnação é na Terra ou somente em outros globos? Porque o Círculo Espiritualista de Nova Orleans acreditava na transmigração, que era a possibilidade de reencarnar em outros planetas, mas não 2 vezes no planeta Terra.
Então, ele faz essa pergunta nesse sentido. E aí, o espírito do Padre Ambrósio responde que a reencarnação aconteceria sim na Terra. Então, seria uma resposta afirmando que aquele Padre Ambrósio que tinha negado a reencarnação era falso e que a sociedade parisiense tinha evocado o verdadeiro e que ele tinha dito que a reencarnação existia. Essa mensagem gerou uma reação muito forte no espiritualista, que começou a assinar o Padre Ambrósio, logo depois da assinatura do Padre Ambrósio, estava escrito, abria-se parêntese e se escrevia o verdadeiro Padre Ambrósio, né? Provavelmente reagindo à ideia, a esse artigo da Revista Espírita francesa. E reforçando, o Kardec vê ali a oportunidade de que a reencarnação se ajustasse perfeitamente à ideia da existência da escravidão nos Estados Unidos. Porque a ideia da transmigração tropeçava num problema. Se a população negra e indígena, né? Isso não era apenas para negros, mas negros, indígenas, asiáticos, todos que não eram caucasianos. Se essas populações eram inferiores, então como que elas atingiriam as reencarnações em planetas superiores, se elas reencarnaram na Terra numa posição inferior ao caucasiano, ao europeu? Então, a reencarnação na Terra resolveria esse problema, né? Então, traria luz ao problema que a transmigração tinha criado. Então, o Kardec, em novembro de 1858, ele caminha nesse sentido, onde ele responde duas acusações que tinham sido feitas anteriormente na Revista Espiritualista. A primeira era de que a reencarnação não passava de uma tradução do pensamento dos médiuns da Sociedade Espírita Parisiense, e a segunda de que a reencarnação só era ensinada na França e mais em nenhum lugar. E ele visa rebater dizendo que a ideia de reencarnação era ventilada em muitos outros países, conforme a Revista Espírita mostrava em suas edições, com os correspondentes de várias regiões do mundo. E no meio do desenvolvimento desse artigo, ele afirma: por que há selvagens e civilizados? E aí ele usa o exemplo de um Hotentote. O Hotentote era uma tribo que ficava na África do Sul e era considerada a tribo mais primitiva do mundo no século XIX, né? Porque eles não usavam vestimentas, eles não conheciam a agricultura, eles tinham ferramentas básicas, e a ideia de evolução para o europeu era muito atrelada a desenvolvimento tecnológico. Então, ele afirma nessa pergunta, né, se a gente tomar um Hotentote nos coelhos, né, desde criança, ele poderia se transformar num Laplace ou num Newton, ou seja, num gênio da ciência? E a resposta não, ele não poderia, porque seria de uma raça inferior. Essa fala, esse artigo do Allan Kardec, né, teve uma réplica na última edição do Espiritualista de Nova Orleans, né, em que o Joseph Barthez ele afirma que vai fechar a revista porque não tinha adeptos, porque tinha uma resistência muito grande da igreja. Então ele decide encerrar, ele vai migrar para a França, voltar para a França depois de encerrar a revista. A gente sabe disso porque ele abre um jornal vinculado ao magnetismo na França. E aí ele rebate o Allan Kardec. Aí ele diz diretamente que está rebatendo o Allan Kardec. E aí ele afirma, nesse trecho que eu grifei: você diz que um Hotentote não poderia se tornar um Laplace ou um Newton. Nós não sabemos se isso é exato de maneira absoluta, mas nós podemos certamente dizer que o mesmo de muitos indivíduos que nós consideramos pertencer à raça mais favorecida.
Ou seja, um Hottentote pode não virar um Newton, mas a grande maioria dos caucasianos também não se torna um Newton nem um Laplace. Né? E aí ele rebate dizendo que esse tipo de acusação era falsa. Então, nós vemos aqui o Joseph Barthé tomando uma postura muito em defesa da população africana, que ele não tinha, a população escrava, da população negra, que ele não tinha mencionado em nenhum outro momento na revista espiritualista. E aí ele acusa o Kardec, mais uma vez, de assumir a ideia de reencarnação em meio a lacunas que ele não conseguia responder. E a resposta do Barthez era que a pessoa, independente de ser branca ou negra, se ela não atingisse o grau evolutivo necessário para reencarnar em outro planeta, ela complementaria esse processo evolutivo no plano espiritual. Essa seria a resposta do Joseph Barthé, e a doutrina da reencarnação seria inválida para ele nesse sentido, e seria, em outro trecho ele afirma, que seria uma vaidade do Allan Kardec. A revista se encerra e logo depois o Kardec continua a desenvolver esse tema. Em junho de 59, ele evoca o César, que era um ex-escravo, que era considerada a pessoa mais velha do mundo a ser fotografada. Ela teria falecido com 138 anos. Existe uma divergência sobre isso, o Kardec até levanta essa divergência pela imprecisão dos registros de nascimento naquela época, então não daria a afirmar de maneira cabal se tratava de uma pessoa com essa idade. Mas essa pessoa evocada, havia uma ideia de que ele era uma pessoa extremamente boa, né? E o Kardec o evoca na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e o interessante é que essa evocação não tem nenhuma característica das falas africanas que marcavam os Estados Unidos na evocação da população negra. Né? Ele fala de maneira normal, né? Em francês. Né? E aí ele pergunta, né? Ele pede ao São Luís a permissão para evocar, e aí ele afirma se ele está se sentindo bem, né, depois da reencarnação. Ele diz que está feliz porque ele estava cansado de ter aquela vida cercada de injustiças, né, conforme é colocado na nota lá embaixo. A resposta do suposto espírito era porque a pergunta era: no entanto, eres livre, você era livre. Você se sente mais feliz agora? E aí a resposta é: porque meu espírito não é mais negro. E aí a nota do Allan Kardec essa resposta é mais sensata do que parece à primeira vista. Com certeza, jamais o espírito é negro. Ele quer dizer que, como espírito, não tem mais as humilhações às quais está sujeita a raça negra, né? Fazendo uma crítica direta ao processo de escravização dos Estados Unidos. Em outro trecho, ele afirma, eu separei aqui para a gente acompanhar a leitura, né? Primeiro, o que você pensa dos brancos? A resposta: são bons, mas vãos e orgulhosos, de uma brancura que não são a causa. E aí ele pergunta: você considera a brancura uma superioridade? A resposta é: sim, porque fui desprezado por ser preto. E aí o Kardec se direciona ao o espírito atribuído a São Luís. A raça negra é realmente inferior, e aí o São Luís, o espírito atribuído ao São Luís, teria respondido: a raça negra desaparecerá da Terra. O interessante dessa fala é que ela não foge do pensamento francês da época. É possível localizar no livro do Júlio Verne, do famoso Júlio Verne, que se chama Viagem à Amazônia, um trecho em que os protagonistas do livro dialogam dizendo que os índios, perguntam onde estão os índios. Aí a resposta é: os índios estão desaparecendo porque a sociedade
da Amazônia está se civilizando. Então, os grupos selvagens estão dando lugar aos civilizados. Ou seja, é uma ideia que, dita, né, aqui nessa passagem, que não fugia ao espírito da época, ao que se pensava sobre o tema na França no século XIX. E aí, no final, ele pergunta também ao espírito atribuído a São Luís: é certo que, por vezes, os brancos reencarnam em corpos negros? A ele, sim. Quando, por exemplo, um senhor maltratou um escravo, pode pedir como expiação para viver num corpo de negro, a fim de sofrer, por vez, aquilo que ele fez sofrer. Então, aqui estava se construindo aquela afirmação que ele refaz em 62, de que essa ideia de um branco reencarnar num corpo de um negro e vice-versa causava horror aos espiritualistas norte-americanos. E aqui ele traz essa entrevista feita na Revista Espírita para a segunda edição do Livro dos Espíritos, na pergunta 273, onde a gente pode perceber que essa entrevista com o ex-escravo César, ela é relacionada a essa resposta que não existia na primeira edição. E aí, nesses dois trechos, um senhor que tenha sido de grande crueldade para os escravos poderá, por sua vez, tornar-se um escravo, conforme a gente leu no período anterior. E um espírito bom pode querer encarnar no seio dos povos selvagens, ocupando a posição influente para fazê-los progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. Então, ele até observa o caso quando é relatado a ele um pianista que tinha sido escravo, né, de cor negra, cego, que executava partituras do Beethoven, do Bach, com perfeição, mesmo sem ter nunca lido uma partitura por ser cego. Então, isso para o Kardec seria um indício de um espírito de uma pessoa caucasiana que teria reencarnado como uma pessoa africana para poder fazer gerar o progresso, né, nessa população. E, por fim, a gente não conseguiu localizar algum diálogo que pudesse dar luz à acusação que o Kardec realiza aos espiritualistas norte-americanos. A gente não encontra no diálogo com Barthé, no diálogo com uma médium francesa do Círculo Espiritualista de Nova Orleans, que vai para a Sociedade Parisiense e faz uma série de comunicações entre 60 e 61. A gente tenta procurar esses diálogos, a gente não encontra, e tudo que a gente encontrou foi esse elemento que provavelmente é a origem da acusação que o Kardec faz em 62, que é do espírito de verdade, né, que é publicada no Livro dos Médiuns, em que, abre aspas, lembrai-vos, porém, de que um país onde o preconceito de cor impera soberanamente, onde a escravidão criou raízes nos costumes, o espiritismo teria sido repelido só por proclamar a reencarnação, pois que monstruosa pareceria ao que é senhor a ideia de vir a ser escravo e reciprocamente. Então, essa teria sido a fonte, né, dessa suposta comunicação espiritual da... Professor Marcelo. Vamos aguardar, ver se a internet dele retorna. Oi. Deu uma travada agora. Deu uma travadinha. Deu uma travadinha? Estou no finalzinho. Conseguem ouvir? Agora sim, agora está tranquilo. E parou na conclusão mesmo? Um pouquinho antes da conclusão, você estava só finalizando sobre aquela passagem do Espírito da Verdade. Isso, e aquela passagem que teria sido a origem, segundo as nossas investigações, daquela fala que o Kardec faz no artigo Reencarnação da América, onde há uma
postura direta de acusação de que o preconceito de raça impedia que os espiritualistas norte-americanos acreditassem na ideia da reencarnação. Então, para concluir, né, a gente afirma, né, que o discurso de Allan Kardec, sob o olhar de nossos dias, é considerado sim, racista e anticientífico, embora o Kardec se pautasse em teorias científicas da época, como a frenologia, a fisionomia, né, que eram consideradas ciência, e o espiritismo afirma que seguiria as descobertas científicas, que não contrariaria as ciências em si, né? Então ele acompanha esse discurso como quase toda a sociedade de influência europeia no período, né? Lembrando que José de Alencar, né, que foi um dos maiores nomes, né, na denúncia ao drama do tráfico de escravos na poesia, o Navio Negreiro, era uma pessoa que também acreditava na inferioridade da raça negra, né, da etnia negra. E o Joaquim Nabuco, que também foi um dos maiores abolicionistas, embora pensasse na questão da inclusão da população liberta na sociedade, com educação, tentando obrigar os donos de escravos a educar os escravos lá no final da escravidão, ele também acreditava nessa ideia. E o Kardec, embora tivesse esse discurso, né, que aos nossos olhos é considerado racista, ele utilizava essa ideia não no sentido de impor sobre a população considerada inferior, o que não era uma exclusividade da raça negra, né, que eu repito, esse mesmo discurso era dito à população dos indígenas na América em geral, a população asiática, a população hindu, todos esses grupos estariam no mesmo balaio, no sentido de serem considerados selvagens. E qual era a resposta inferiores, né? E qual era a resposta do espiritismo para isso? Que esses grupos deveriam ser melhores tratados do que eram e de que eles deveriam receber os benefícios da civilização, né, no sentido de ajudá-los nesse processo evolutivo. Né, relembrando que a ideia de civilização, na época, estava muito atrelada ao desenvolvimento tecnológico. Então, e repetidas vezes, né, na obra de Kardec, existe a acusação da escravidão como algo extremamente negativo, ruim, e que preconceitos e violências contra esses grupos eram condenados e foram condenados repetidamente na obra de Kardec. Também chegamos à conclusão, né, que a maior parte da historiografia americana sobre esse tema ressalta a importância, né, do espiritualismo moderno no combate à escravidão, embora, numa historiografia recente, se percebe que os mesmos grupos, né, que defendiam a escravidão muitas vezes traziam consigo a ideia do preconceito racial. O Allan Kardec buscou inserir sua teoria reencarnacionista entre os espiritualistas americanos como uma forma de uniformização do movimento. O Kardec dizia que os espiritualistas americanos eram espíritas, mas que tinha uma leve diferença porque eles não acreditavam na reencarnação, mas acreditavam na transmigração, que era muito próximo da ideia reencarnacionista. E essa tentativa não foi bem sucedida, no sentido de que, depois desse diálogo, nós não conseguimos localizar, a não ser de falas individuais relatadas na Revista Espírita, né, grupos que mencionassem a ideia de reencarnação em suas falas. Então, agradeço a atenção de vocês e estou aberto a perguntas para que a gente possa conversar um pouco mais sobre esse tema.